Ninguém gosta de torcer para um time que está perdendo, né? Tanto é que se a gente for olhar as estatísticas, as pessoas elas querem, as torcidas que mais crescem são dos times que mais estão ganhando, né? Quanto mais um time ganha, mais as pessoas vão querer torcer para esse time, e o time que está perdendo, as pessoas abandonar, vão querer abandonar aquele time, porque ninguém gosta de torcer por um time que está perdendo, né? Pelo contrário, quando o time que a gente torce ganha, a gente diz, nós ganhamos. Mas quando o time que a gente torce perde, a gente diz, eles perderam. A gente não gosta de se associar com a derrota, a gente gosta de estar apegado à vitória e a vencer. No entanto, irmãos, a Bíblia ela nos dá já o resultado final da maior batalha que acontece no universo, que é a batalha de Deus contra os seus inimigos. E o resultado é muito claro de Gênesis até Apocalipse, de que o Senhor vai derrotar todos os seus inimigos, que é loucura, que é tolice a gente viver em oposição contra Deus. A gente voltou a meditar no livro dos Salmos na semana passada, no Salmo de número 1, e eu disse para os irmãos que o Salmo primeiro e o Salmo segundo, eles formam uma unidade, né? Eles caminham juntos com uma mensagem central que vai guiar todo o livro dos Salmos. Se a gente entender a mensagem do Salmo primeiro e do Salmo segundo, na verdade a gente vai entender a mensagem de todos os Salmos, né? Que o livro dos Salmos, por mais que ele seja dividido em 5 livros, o Salmo primeiro e o Salmo segundo, ele serve como uma introdução para todos os Salmos. Né? O Salmo primeiro ele tem uma mensagem mais clara, mais direta a respeito da lei do Senhor. E o Salmo segundo tem uma mensagem mais clara e mais direta a respeito do Messias. E eu falei para os irmãos que é como se a Bíblia, como um todo, ela quisesse que com um olho eu e você a gente olhasse para a lei de Deus e com o outro olho a gente olhasse para o Messias do Senhor. Que na verdade, quando a gente perceber, a gente está olhando exatamente para o mesmo local. Porque a lei ela reflete o caráter de Deus. E o Messias é o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ou seja, o próprio Deus. Então, os dois salmos, o salmo primeiro e o salmo segundo, eles têm como uma mensagem central o evangelho do Senhor Jesus Cristo e como ele se manifesta nesse mundo. No salmo primeiro, nós vimos que há dois caminhos, que há o caminho dos ímpios, o caminho de nós ouvimos o conselho dos ímpios e vivemos conforme esses conselhos, vivemos conforme esse mundo, e existe o caminho dos justos, que é o caminho de meditar e de viver baseado na lei do Senhor. Eu falei para os irmãos que esses dois salmos, eles formam uma unidade, que eles começam o salmo primeiro com bem-aventurado, e o salmo segundo ele termina com bem-aventurado. Né? O salmo primeiro, bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios, e o salmo segundo, bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Mas quando a gente para pensar nesse salmo de número 2, não tem como a gente ler esse salmo e a gente não ser lembrado de uma outra história. Esse salmo praticamente está fazendo com que os seus olhos, os nossos olhos, eles se voltem para uma história que está registrada na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 11, falando a respeito da Torre de Babel, quando os homens eles se levantam em oposição, fazendo exatamente o que esse salmo diz que os homens vão viver e buscar viver fazendo, que é se opor contra Deus. Se a gente olhar que o salmo diz que os homens se enfurecem contra Deus, mas o salmo ele começa num tom de pergunta, é um questionamento da parte de Deus. Por que os homens preferem viver assim? Por que os homens querem viver juntos, enfurecidos, imaginando coisas vãs? Veja, o salmo vai falar a respeito de um confronto de Deus com os seus inimigos, mas o salmo começa com uma pergunta, ou seja, o salmo já começa dizendo: que tolice é essa que vocês estão querendo fazer? Porque ele diz: porque vocês se enfurecem e imaginam coisas vãs. Na verdade, essa palavra que se enfurecer dá uma ideia mais de estarem reunidos, né, de estarem amotinados. Por isso que, né, até a versão que nós cantamos do Salmo fala isso, né, porque se amotinam as nações, ou seja, é você se reunir com o propósito de rebelião, que é exatamente o que os homens fizeram lá em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel. Deus ele tinha dado a ordem para os seres humanos deles se espalharem pela terra, e os homens disseram: não, a gente vai permanecer junto aqui, nós vamos construir uma cidade e uma torre que chegue até o céu, ou seja, nós vamos estar aqui protegidos, a gente vai fazer uma cidade, e a gente vai morar nessa cidade, e a gente vai construir uma torre, por quê? Porque o livro de Gênesis, logo antes de falar a respeito da Torre de Babel, vai falar a respeito do dilúvio. E eles então querem construir uma torre como se fosse uma forma deles se protegerem do próprio Deus. Como se eles dissessem: vamos construir aqui uma torre, porque se Deus mandar um dilúvio agora de novo, a gente sobe todo mundo aqui e a gente fica aqui em cima e a água não vai alcançar a gente vai conseguir estar guardados, estaremos refugiados das mãos e da ira do próprio Deus. Mas o Salmo 2, ele começa com essa pergunta:
porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, justamente para ligá-lo ao salmo anterior. Porque essa palavra aqui, usada no versículo 1, os povos imaginam, essa palavra imaginar, essas palavras imaginam, é a mesma palavra que é usada no Salmo 1, no versículo 2, quando diz que o justo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita dia e noite. Essa palavra meditar é a mesma palavra de imaginar que é usada no Salmo 2. Veja, o que o salmista, o que Davi que escreveu esse salmo, que por mais que aqui não diga que foi Davi que escreveu, o Novo Testamento, o livro de Atos vai falar claramente que foi Davi quem o escreveu. O que Davi tem em mente aqui é que enquanto a pessoa que quer viver para a glória de Deus, ela vai meditar na palavra do Senhor, ela vai meditar naquilo que Deus diz, ou seja, ela está atenta e quer obedecer os mandamentos do Senhor. As pessoas que se opõem a Deus, elas pensam em coisas vãs. Que coisas vãs? O que é que elas pensam que é vão? E a resposta da Bíblia, irmãos, é qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Se Deus ele não preenche o nosso coração e a nossa mente, os nossos pensamentos são vãos. Tudo que a gente pensa simplesmente são coisas passageiras. A gente está juntos aqui, reunidos, pensando em coisas que não vão dar futuro, não tem objetivo nenhum, não vai ter uma consequência real, verdadeira, não é concreto. É como o livro de Eclesiastes fala, é vaidade de vaidade, tudo é vaidade, se Deus não está no centro das nossas vidas. É por isso que, se você fosse ler esse salmo aqui e dizer, olha, isso aqui é a introdução, é o que a Bíblia fala, é o resumo do que a Bíblia fala a respeito da sua vida. Se você fosse ler isso aqui para uma pessoa que não busca o Senhor, ela ia dizer, pai, que loucura é essa? Você está viajando porque eu não vivo em oposição a Deus. Eu não busco ver a minha vida, eu estou em rebelião contra Deus, eu nem me preocupo com esse Deus de vocês aí. Como assim eu vivo em rebelião contra Deus? E com essa resposta, ela já mostra que, de fato, o salmo está correto a respeito dela. Porque, veja, como nós lemos, irmãos, o viver uma vida vã, viver uma vida em oposição a Deus, não é você viver brigando com o cristianismo, você ser aquelas pessoas que querem entrar em debate com um cristão para poder mostrar que Deus não existe. Não é isso. É simplesmente você ignorar o governo e a soberania de Deus sobre a sua vida. Você já está vivendo uma vida em oposição a Deus. Porque, veja, se ele é seu rei, se ele é o seu senhor, e você não reconhece o senhorio dele, a glória dele e o direito dele de governar a sua vida, ou seja, é uma pessoa que está se amotinando, que está vivendo em oposição contra esse Deus. Veja, ele diz, vocês meditam em coisas vãs, e eles falam, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Vejam que a forma que os homens eles imaginam coisas vãs, a forma que os homens eles estão juntos, reunidos, assim como em Gênesis, para viver, maquinar contra o Senhor, consiste em eles se oporem a Deus e se oporem ao ungido de Deus, ou seja, ao Messias de Deus, exatamente o que essa palavra aqui significa. É o Messias de Deus. Veja que a oposição a Deus, ela é feita em você se opor ao Messias de Deus. O que é isso? O que é que esse salmo, então, está querendo nos ensinar? O que esse salmo está dizendo, está deixando muito claro para mim e para você, é que a sua vida, ela vai ser julgada por apenas uma pergunta, apenas uma questão é importante para que você pense e você reflita a respeito dela. É, qual o significado de Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Essa foi a pergunta que o próprio Jesus ele fez para os seus discípulos. Ele disse, o que é que os homens falam que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? E a resposta dos discípulos foi, uns dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é João Batista, e cada um fala uma coisa, outros dizem que o Senhor é Elias. Ou seja, as pessoas tinham uma opinião equivocada a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era talvez uma pessoa até respeitável, uma pessoa talvez até importante, mas não era o Senhor da vida delas. Veja, a opinião dos homens era, Jesus é uma pessoa boa, é uma pessoa que ela traz ensinamentos bons para a nossa vida. É isso que muitas pessoas vão falar a respeito de Jesus hoje. Ele é uma pessoa que ensinou um bocado de coisa correta. Foi isso que os homens queriam dizer quando disse que Jesus era um profeta. Mas Jesus não é um profeta apenas. Jesus não é alguém que traz bons ensinamentos para a nossa vida, ele é o Senhor da nossa vida. É através dele que Deus governa as nossas vidas. É por isso que hoje, eu estava vendo agora esses dias, né, estava
na internet, e aí tinha um vídeo dizendo bem assim, o crente explicando por que só existe salvação em Jesus. Né? Uma pessoa de outra religião lá, um judeu, ele querendo questionar, né, e muitas pessoas de outras religiões fazem esse questionamento, por que é que vocês falam que só vocês é que estão certo e está todo mundo errado? Simplesmente por isso, irmãos, porque Deus ele governa o mundo e o seu povo através de uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando eu e você, a gente não se submete a essa pessoa que Deus escolheu para governar a nossa vida, que é o próprio Deus encarnado, eu e você, a gente está se rebeliando, a gente está se revoltando contra o próprio Deus. Veja, qualquer outra forma que a gente queira, não, olha, eu não acredito em Jesus, no cristianismo, mas eu sou uma pessoa religiosa, eu busco viver para Deus. Todas essas formas que as pessoas vão querer, irmãos, viver para Deus, elas querem dar o jeito delas, de viver do jeito delas, para um Deus que elas mesmas criaram. Porque o Deus único e verdadeiro, ele, para que eu e você a gente possa se achegar a ele, eu e você a gente precisa se achegar através de Jesus Cristo. Por quê? Eu e você a gente precisa se achegar através de Jesus Cristo. Porque chegar através de Jesus Cristo é justamente abandonar a sua rebelião para contra Deus. Veja o que o Salmo fala. Ele diz que os homens querem estar em rebelião contra Deus e contra o seu ungido, dizendo, olha o que eles falam. Versículo 3. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Do que é que eles estão falando aqui? Eles estão dizendo que Deus quer nos prender com laços e com algemas. Do que é que eles estão falando aqui? Eles estão falando, de novo, se nós voltarmos para o Salmo 1, estão falando da lei do Senhor. Eles estão falando que a lei de Deus, ela aprisiona, ela foi feita para nos aprisionar. Deus, ele fez as suas leis porque ele quer nos prender. E a gente está cansado disso. A gente não quer viver preso nesse jeito aí que Deus quer, que esse Deus de vocês aí quer que a gente viva. E então, é assim que a gente se rebela contra Deus. A gente se rebela contra Deus quando eu e você, a gente não quer viver pelos padrões de Deus. A gente não quer viver em obediência aos mandamentos de Deus. Foi assim desde o início. Novamente, a gente pode voltar para o Jardim do Éden. Do mesmo jeito que a gente viu que o Salmo 1 vai voltar para o Jardim do Éden, dizendo como tudo começou. Tudo começou com Eva, com Adão, eles ouvindo a voz da serpente, ouvindo o conselho dos ímpios. E qual era o conselho dos ímpios? O que é que Satanás queria que o homem e a mulher eles fizessem? Ele dizia assim, Satanás, me adorem, eu quero que vocês me adorem. Não, Satanás simplesmente disse, você não precisa obedecer a Deus. Você não precisa ouvir o que Deus está dizendo e considerar isso como a verdade absoluta. Você pode você mesmo determinar o que é o certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. Você vai comer da árvore, você vai comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e você mesmo vai dizer o que é certo e o que é errado. Ou seja, você não precisa que Deus diga como é que você deve viver. Veja, a gente quer romper os laços. A gente olha para a lei do Senhor e a gente diz que coisa terrível. Deus ele fica nos aprisionando, sendo que na verdade, irmãos, a palavra de Deus nos fala que a pessoa que medita na lei do Senhor dia e noite, na verdade ela vai olhar para os mandamentos de Deus e ela não vai ver como algo penoso, como algo pesado. João fala exatamente isso em 1 João, ele diz, os mandamentos do Senhor não são penosos. Por que não são penosos? Irmãos, qual dos mandamentos que estão nos escravizando e nos prendendo? É quando Deus diz assim, não adulterarás? É isso que está nos aprisionando? A gente queria poder adulterar e aí Deus não quer permitir que a gente adultere? É quando a Bíblia diz assim, não dirás falso testemunho, ou seja, não minta, ou seja, seja verdadeiro? É isso que nos aprisiona, porque a gente queria ser mentirosos? É quando Deus diz assim, não tenha outros deuses diante de mim, apenas me adore. É isso que aprisiona a gente? É porque eu e você, a gente queria ter outros deuses, eu e você, a gente queria virar as costas para aquele que nos criou. São essas as leis que nos aprisionam, irmãos? É quando Deus diz, apenas me adore. Não adore a você mesmo, não adore nenhuma outra criatura. É isso que nos aprisiona, irmãos? A gente só olha para a lei do Senhor como algo que nos aprisiona quando a gente não conhece o Deus como nosso Pai, como alguém que nos ama. Quando a gente realmente olha para Deus e enxerga Ele como um tirano. Mas quando eu e você, a gente conhece a Deus verdadeiramente, a gente vai olhar para a lei do Senhor e a gente não vai ver ela como algemas que nos aprisionam, das quais nós precisamos nos libertar. A gente vai ver como uma, uma cerca que nos protege de nós cairmos nos abismos que estão à nossa volta. É assim que a gente vai enxergar a lei do Senhor, quando de fato
nós olharmos e conhecermos quem verdadeiramente Deus é. Quando nós meditamos na lei do Senhor dia e noite e sentimos prazer nisso, é porque nós enxergamos que a lei do Senhor ela nos protege de nós mesmos. Que, na verdade, quem mais pode nos aprisionar é o nosso próprio coração. Mas veja como Deus responde a essa rebelião dos homens. Os homens querem se revoltar contra Deus. Os homens dizem: a gente não quer viver pelos padrões de Deus. A gente não quer viver dessa forma aí que Deus está dizendo que a gente tem que viver. Como é que Deus responde? Ele fica preocupado. Ele diz: e agora? Os homens não querem mais me obedecer. E agora o que será de mim? Ninguém quer mais me adorar. Coitado de mim. É assim que Deus responde? Não, irmãos. Se a gente voltar para Gênesis capítulo 11, quando os homens estavam querendo construir a torre, quando os homens estavam querendo chegar até a presença de Deus sem o mediador, sem Cristo, sem ser do jeito que Deus estabeleceu, eles queriam chegar no céu. A Bíblia fala que então desceu o Senhor para ver o que os homens estavam fazendo. Por mais que os homens tentassem subir, eles nunca iriam alcançar Deus. Deus precisa descer para poder ver o que eles estão fazendo. Da mesma forma, o Salmo diz no versículo 4, o que é que Deus faz diante da rebelião dos homens? Ele fala que ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Veja, essa palavra aqui, que o Senhor ri e o Senhor zomba, é a mesma expressão que é usada no Salmo 1 novamente, quando diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus. Veja como que o Salmo 2, o Salmo 1, ele vem trazer uma perspectiva horizontal, se assim eu puder dizer para vocês, né? Faz com que a gente, através da nossa vida humana, a gente consiga ver a realidade. E a gente, então, tem o caminho daqueles que se apegam ao Senhor e tem o caminho daqueles que querem viver distante do Senhor. Mas o Salmo 2 agora, ele leva a gente até o céu, e a gente pode olhar de cima para baixo na visão de Deus, como todas essas coisas estão acontecendo. A rebelião dos homens, que muitas vezes eu e você, a gente pode olhar e dizer, tá vendo, esse mundo está perdido, cadê? Ninguém mais quer saber de Deus, esse mundo está uma desgraça. A rebelião dos homens, quando Deus olha para os homens se revoltando contra ele, a Bíblia fala que, do mesmo jeito que os homens estão zombando, dizendo, Deus ele não pode mandar na minha vida. Eu vou viver do jeito que eu quiser. Quem manda na minha vida sou eu. Deus olhando do céu e ele está rindo. Ou seja, Deus ele não está apavorado. Deus ele não está preocupado. Deus ele não está como os homens estão desesperados para se libertar, porque Deus está prendendo eles. Deus ele não está preso pelos homens. Deus ele não precisa de mim e de vocês, irmãos. Deus ele está do mesmo jeito que ele sempre esteve. Deus ele está firme, inabalável no céu, governando todas as coisas. O zombar aqui não é com uma ideia de desprezo, mas é uma ideia de tranquilidade. Deus, ele não é afetado, irmãos, por essas coisas que os homens pensam, a rebelião dos homens. Mas veja, no versículo 5 diz que na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Veja que no seu furor confundirá é exatamente o que Deus fez lá em Gênesis capítulo 11. A Bíblia fala que quando os homens estavam lá reunidos, tentando se rebelar contra Deus, Deus confundiu a linguagem dos homens. Deus confundiu os homens e eles se afastaram. E eles se dispersaram e eles obedeceram obedeceram a Deus, mesmo que contrário à sua vontade, eles se espalharam e fizeram aquilo que Deus mandou eles fazerem, que era se espalhar. Aqui ele diz, Deus no devido tempo, ele fará isso. Ele vai trazer o julgamento. A sua ira vai ser derramada sobre todos os homens. Vejam que o momento em que eu e você a gente vive é um momento em que Deus ele está sendo paciente conosco. Deus ele amorosamente ele chama as pessoas ao arrependimento. Ele chama para que eu e você a gente não permaneça na rebelião contra Deus, porque acho que está muito claro nesse salmo. Não são apenas as pessoas que dizem que se revoltam contra Deus. Não são aquelas pessoas que dizem eu estou revoltado contra Deus, eu odeio a Deus. Mas eu e você, quando no meu coração e no seu coração, a gente não está disposto a obedecer o Senhor. Eu e você, a gente quer viver do nosso jeito. Eu e você, a gente quer ter os nossos planos e Deus não pode mexer em nada. A gente tem a nossa vida muito bem planejada e Deus vai ter que se submeter a mim. Eu não quero saber desse Deus, eu vou viver do meu jeito, do jeito que eu quero. Sempre que eu e você, a gente não quer ouvir a voz do Senhor, a gente quer fazer do nosso jeito, ou a gente ignora claramente aquilo que Deus fala, eu e você somos como essas pessoas aqui desse salmo, que estão em rebelião contra Deus. Porque perceba, no Salmo 1, ele fala de dois tipos de pessoas, dos justos e dos ímpios. Mas aqui no Salmo 2, ele não divide as pessoas. Todas as pessoas fazem parte do mesmo grupo.
de pessoas que estão amotinadas contra Deus. É de um lado nesse salmo está Deus e o seu ungido, e do outro lado estão os homens revoltados contra Deus, porque essa é a nossa postura, é a minha postura e a sua naturalmente. Naturalmente, eu e você, nós queremos nos rebelar contra Deus. Apenas o ungido do Senhor, aquele que Deus escolheu para cuidar de nós, é aquele que não está em rebelião contra o Senhor. E é por isso que o Salmo continua, irmãos, no versículo 6, diz, embora os homens estejam rebeldes, Deus, porém, constituiu o rei dele. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ou seja, Deus, ele constituiu o seu rei, o seu ungido, o Senhor Jesus está sentado no santo monte Sião. O que é o monte Sião, irmãos? O monte Sião, ele representa a igreja no Antigo Testamento. Né? Era Jerusalém, a cidade santa no Antigo Testamento, ou seja, o lugar onde Jesus Cristo ele está assentado, governando a sua igreja. Veja que, se a gente parar para pensar, é exatamente isso que nós temos meditado lá no livro de Efésios, que diz que Deus ele vai usar a sua igreja, Deus ele vai usar o evangelho, a transformação do evangelho na vida do seu povo, e através disso é que ele vai trazer a verdadeira transformação para esse mundo. Veja que hoje em dia as pessoas se preocupam muito com política e acham que com a política elas vão mudar o rumo das coisas. E aí até muitos pastores vão pregar aqui nesse texto e vai dizer, tá vendo, olha, os partidos políticos se reúnem, estão amotinados e querem destruir o que Deus tem construído, os padrões de Deus, as coisas de Deus. Mas a transformação e a mudança que nós iremos ver nesse mundo não é através da política, não é através de um ativismo, de algo que eu e você a gente vai conseguir fazer para uma melhora da sociedade. O que eu e você a gente pode fazer para melhorar a sociedade, o que eu e você pode fazer para que sejamos instrumentos nas mãos de Deus, é nos submetermos a esse ungido do Senhor e sermos instrumentos em suas mãos, para que esse mundo, através das nossas vidas, possa ser transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É claro que nós devemos buscar na política, no nosso trabalho e em todas as coisas, buscarmos agir de tal modo que o mundo seja transformado para que ele possa ser melhor. Mas a Bíblia fala claramente que nós não iremos transformar esse mundo, que o mundo jaz no maligno, que nós somos o sal da terra, ou seja, o sal ele serve para preservar, mas ele não vai conseguir fazer uma transformação. Se eu e você a gente quiser transformar de verdade, a gente vai precisar nos colocarmos em submissão ao Senhor. E Deus, se for do seu agrado, ele vai usar nossas vidas para trazer uma verdadeira transformação para esse mundo. Mas o desejo do nosso coração deve ser que as nossas vidas possam estar submetidas a esse Deus, que nós não estejamos olhando para a lei do Senhor como algo que nos aprisiona. Ele continua dizendo, então, que ele vai proclamar o decreto do Senhor. E qual é o decreto do Senhor? Jesus vai proclamar o decreto do Senhor, que é, ele diz, Deus me disse, pai falou para o filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aqui o salmista ele está nos dando uma informação de uma conversa que aconteceu entre o pai e o filho na eternidade. Que o pai estabeleceu que Jesus ia ser o único através do qual ele ia reinar e controlar esse mundo. Que Jesus Cristo é aquele através de quem Deus vai salvar o mundo. Que a Bíblia fala que não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o rei que Deus estabeleceu. É por isso que quando eu e você a gente se rebela contra Cristo, a gente está se rebelando contra o próprio Deus. Por isso que não há outra forma da gente chegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Veja o que Jesus Cristo ouviu do próprio Pai. Ele diz no versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Ou seja, todas as coisas que existem nesse mundo, elas foram criadas para Cristo. A Bíblia fala que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu e você, a gente foi criado para Cristo. É por isso que é um absurdo quando eu e você, a gente não quer viver para Cristo, porque você pertence a ele, você foi criado para ele. Deus só nos criou para dar o seu filho. Se você a gente quer pegar a nossa vida e a gente usar para qualquer outra coisa, veja, a gente está pegando um presente que um pai deu para um filho e a gente está desvirtuando completamente. Certamente esse pai não vai deixar barato a gente destruir o presente que ele criou, que ele deu para o seu filho. Ele diz então que ele vai reger as nações com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Percebam que esse salmo aqui, ele servindo de introdução para todos os outros, talvez não seja tão atrativo assim.
Se a gente parar para pensar, o Salmo primeiro e o Salmo segundo, eles são salmos que eles são bastante duros. Tem salmos mais tranquilos do que o Salmo primeiro e o Salmo segundo, se a gente parar para pensar. Se a palavra de Deus, se Deus ele tivesse se preocupado em falar o que nós queremos ouvir, certamente ele não ia começar o livro dos Salmos com esses dois salmos aqui. Né? Inclusive, a gente foi tentar aprender o Salmo primeiro em uma versão diferente, né? Que não essa do saltério que a gente geralmente usa. E aí o cantor ele tira a parte final do Salmo. Né? O Salmo primeiro termina dizendo: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Fala que os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. Aí na hora de cantar essa parte, aí eles tiram. Geralmente tem sido assim, irmãos. A gente vai cantar uma música, um louvor, e só fala coisas que agradam o ouvido de qualquer pessoa. Que você pode estar vivendo uma vida de completa oposição a Deus, mas os louvores que você vai ouvir são louvores que vão agradar os seus ouvidos. Sendo que, veja, a mensagem de Deus para mim e para você, se a minha vida não está alinhada com a palavra de Deus, fique em alerta, tome cuidado, se arrependa do seu pecado, não fique confortável em ouvir a minha voz. A voz de Deus, irmãos, ela vem nos ferir, vem nos rasgar. Veja como ele fala que essa palavra é dura. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Mas por que ele fala isso? É porque ele quer simplesmente que eu e você, a gente seja afastados da palavra de Deus, do evangelho. Ele diz, eu não quero saber nada desse Deus, não. Que ele só fala desgraça para mim. Como muitas vezes a gente vai ouvir aí fora, se a gente for falar a respeito do pecado das pessoas, mesmo com amor. Mas veja que o objetivo não é esse. O objetivo é, versículo 10, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. A gente vai se lembrar de uma história aqui, que é falada no livro dos reis, a respeito de um rei que era um rei maravilhoso. Foi um rei que ele buscou ao Senhor, foi um rei que ele fez com que a palavra de Deus voltasse a ser obedecida. O nome dele era Josias. Ele restaurou o reino, ele foi ler a palavra de Deus que o seu pai e o seu avô tinham escondido, tinham perdido a palavra de Deus. Ele voltou lá, ele descobriu a palavra de Deus e disse: vamos nos conformar à palavra de Deus, vamos viver de acordo com a palavra de Deus. Mas esse rei, em um momento, ele fez algo que não foi ordenado por Deus. Ele, na verdade, um rei do Egito, Neco, ele foi se levantar para guerrear uma batalha. E aí Josias, ele foi e foi querer se meter numa batalha que não tinha nada a ver com ele. E o rei Neco, ele chegou e disse bem assim pro rei Josias: menino, toma cuidado aí, fica na tua. Não te mete não, que essa guerra não é tua não. Mas aí o que Josias quis fazer, ele disse: não, eu vou vencer aqui Nero, eu vou vencer aqui Neco. E aí o que acontece é que ele morre. Veja que quando o rei do Egito, quando Neco, ele fala para aquele jovem: olhe, eu sou mais poderoso do que você. Não venha guerrear contra mim, porque você não vai conseguir me vencer. Não é uma soberba, não é simplesmente dizendo eu vou lhe matar, eu vou lhe destruir. É dizendo, não me faça ter que destruir você. Por que você está vindo aqui lutar contra mim? Por que você está querendo se opor a mim? Se você não está vendo que eu tenho condições muito claras de lhe destruir. Quando Deus ele coloca, irmãos, o seu filho assentado no trono e dizendo que ele vai reger as nações com cetro de ferro. Quando Apocalipse vem dizer para mim e para você que Jesus, quando ele voltar, ele não vai ter batalha, irmãos, não vai ter guerra. Ele, com o seu sopro, ele vai vencer todos os seus inimigos. A Bíblia fala que os grandes, os reis da terra, que são falados nesse salmo aqui também, eles vão dizer para os montes: montes, caiam sobre as nossas cabeças, porque a gente quer ficar escondido aqui da ira do Cordeiro. Quando a Bíblia nos fala isso, a respeito da ira de Deus, a respeito da ira do Cordeiro, não é para simplesmente uma soberba e para que eu e você, a gente fique assustado e corramos para distante desse Deus. Pelo contrário, é para que eu e você, a gente veja por que eu estou vivendo em rebelião contra esse Deus. Por que eu não quero conformar a minha vida à sua palavra? Se ele me chama para que eu possa fazer parte do seu povo, se ele entregou o seu filho, se esse rei grandioso, esse rei que reina as nações com cetro de ferro, ele mesmo foi ferido, ele mesmo morreu na cruz para pagar pelos meus pecados, por que eu quero viver em oposição contra ele? E é por isso, então, que o Salmo, irmãos, ele vai terminar justamente dizendo isso: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho,
porque dentro em pouco se lhes inflamará a ira. Ele diz, sirva ao Senhor. Ele diz, beija o filho, ou seja, se submeta ao filho. E veja, irmãos, não é beijar e se submeter de uma forma mentirosa, como Judas fez. Né? Ele foi lá para o jardim e ele chama Jesus de mestre e ele dá um beijo no Senhor e ele trai o Senhor. Porque esse mesmo Judas que fez isso, achando que estava fazendo o máximo, porque ia ganhar dinheiro, porque achava que talvez fosse resolver a vida dele, ele ia ficar amiguinho agora dos fariseus, das autoridades religiosas. Ele depois se enforcou, ele depois se matou, ele depois se destruiu. Porque eu e você, a gente não pode colocar a nossa vida em oposição a Deus e achar que isso não vai trazer consequências. Deus, ele chama a mim e a você para que a gente possa beijar o filho, para que a gente possa se submeter ao filho, para que eu e você, a gente possa ser realmente pessoas bem-aventuradas. E o Salmo termina dizendo, bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Você já imaginou que Deus é um inimigo dos homens como nenhum outro? A gente para pensar, a Bíblia fala, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas ao mesmo tempo esse Deus, que é inimigo daqueles que querem permanecer nos seus pecados, ele mesmo diz para todos aqueles que querem se arrepender, para todos aqueles que entendem que a vida não faz sentido, para aqueles que param para pensar, por que eu estou me enfurecendo e me rebelando contra o Senhor da minha vida? Ele diz, vem até mim e eu vou lhe dar refúgio. E a gente vai ver, entender, né, nós conhecemos no livro dos Salmos principalmente a profundidade dessa palavra refúgio, como que Deus ele é um refúgio em todas as circunstâncias, como em todas as situações, onde nada pode resolver o nosso problema, onde psicologia não pode resolver o nosso problema, onde pensamentos positivos não podem resolver o nosso problema, quando a angústia está no mais profundo da nossa alma, a gente poder buscar o Senhor e a gente encontrar nele um refúgio, a gente encontrar nele a motivação, a gente encontrar nele sentido para a nossa vida. A gente, quando estiver na mais profunda tristeza, na mais profunda aflição, e seja problema qual for, a gente poder se lembrar do Senhor Jesus Cristo e a gente lembrar que ele passou por coisas muito piores do que a nossa, e ele passou por isso. Jesus Cristo ele foi desamparado na cruz do Calvário, justamente para que eu e você, a gente nunca precisássemos nos sentir completamente desamparados. A gente pudesse sempre saber que ele foi afastado da presença de Deus, para que eu e você, a gente pudesse ser recebido na presença de Deus. Veja que troca mais absurda que eu e você a gente quer fazer quando a gente quer viver em rebelião contra Deus. A gente quer trocar o céu pelo inferno. A gente quer trocar o refúgio da nossa vida, o Senhor das nossas almas. A gente quer trocar por coisas, por vaidade, por coisas que não fazem sentido, que não conseguem preencher o nosso coração, que nos conseguem dar alegria momentânea, temporária, passageira e passa tão rápido. Em vez de colocarmos o nosso coração no Senhor. Ele diz, olha, bem-aventurado, seja mais do que felizes. A maior alegria do mundo irão sentir aqueles que se refugiam no Senhor. Ou seja, aqueles que baixam as suas armas, aqueles que dizem, eu não quero mais, eu desisto. Eu desisto de viver do meu jeito. Eu desisto de viver em rebelião contra Deus. Eu desisto. Aonde foi que eu cheguei buscando viver para mim mesmo? O que é que eu tenho conseguido? O que é que eu tenho juntado? E onde essa vida vai me levar? Mas quando nosso coração está no Senhor, irmãos, a gente pode desfrutar de uma paz, uma bem-aventurança profunda. E você, a gente pode se agarrar nele, a gente pode sentir prazer na lei do Senhor. A gente não precisa se sentir presos diante da lei do Senhor, mas a gente vai dizer: louvado seja o Senhor, bendito seja o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Amém, irmãos?